Foco no Afeto de número 329. Tema de hoje: distância saudável em família. Será que isto é viável, gente? Quero dizer aqui, antes de mais nada, que não fica nem insinuado isso, mas para aqueles ouvidos um pouco tendenciosos, eu quero dizer o seguinte: eu não tenho nada contra a família. Muito pelo contrário, eu só tenho a favor. Até porque se não fosse a família, eu não estaria aqui, vocês não estariam aí. A família nos ajudou a chegar até aqui. Só que família, como tudo, é um projeto que está muito longe de estar terminado. Então a gente precisa olhar aquilo que não está bom e fazer a nossa parte, que é fazer sugestão. E eu estou aqui o tempo todo no Foco no Afeto, desde o início do projeto, já faz 8 anos, dando humildemente as minhas sugestões. E seria legal que você desse as suas sugestões também, fizesse o seu canal, montasse o seu canal e fizesse as suas sugestões. Ela é decisiva, a sua sugestão. Mesmo que você seja leigo, que você seja especialista, que você seja isso, que seja aquilo, não importa, você é um ser humano. Você é um ser humano civilizado, ou mesmo que não fosse civilizado, mas civilizado, tem acesso à internet e você pensa, você tem capacidade de reflexão, então a sua opinião é muito importante. É com esse intuito e é com essa postura que eu estou aqui falando sobre a questão familiar. A distância saudável, especificamente hoje, a distância saudável em família. Será que ela é viável mesmo? E como é viável essa distância saudável, ok? Gente, a família hoje, com a humanidade ainda em estado de praga biológica, eu não vou me estender muito falando disso. Se você quiser ir mais a fundo na minha percepção sobre o que é o estado de praga biológica no que se refere aos relacionamentos, é só assistir ao meu vídeo do estado de praga ao estado de excelência biológica nos relacionamentos, ok? Para fazer esse vídeo, como não sou biólogo, eu consultei grandes biólogos, ambientalistas. A primeira pessoa que falou disso, que me chamou muito a atenção, foi um ambientalista chamado Otto Solbrig. Não sei se é essa pronúncia, enfim. Ele esteve aqui na Rio Eco 92 e ele falava ali nesse evento, nas falas dele, nas palestras dele, que a humanidade estava se comportando como uma espécie em estado de praga biológica, ok? E eu fui conferir isso não só, claro, com ele eu nem o conheço, eu ouvi que o cara falou isso e eu fui falar com grandes biólogos, autoridades no assunto, e que confirmam esta percepção de que a humanidade é uma espécie que ainda está em estado de praga biológica. Todo mundo destrutivo em relação a si próprio, em relação ao meio ambiente, em relação ao semelhante, ok? Para aprofundar, para eu não tomar muito tempo aqui com isso, dá uma olhadinha lá no meu vídeo, do estado de praga ao estado de excelência biológica nos relacionamentos, ok? Muito bem. Posto isso, todo mundo autodestrutivo, destrutivo em relação ao meio ambiente e ao semelhante, por causa disso vivemos em estado bélico. E as famílias funcionam muito mais como trincheiras do que propriamente como antros de amor. É para que seja um antro de amor. A intenção é essa. Existe um impulso lá dentro. Só que o exercício disto está complicado. Colocar isso em prática está complicado, porque emocionalmente a gente está muito imaturo, muito atrapalhado, temos muitas perturbações, transtornos emocionais, conceituais, de percepção de vida e tudo, não é? Então os lares estão funcionando muito mais como trincheiras. Ou seja, guerreia lá fora e guerreia dentro. Ou seja, a ideia do poder prevalecendo sobre o amor ainda é um fenômeno coletivo, tá? Como é que faz para manter a distância saudável dentro da própria família? Porque aí dentro da família as pessoas têm um convívio compulsório. Enquanto não conseguem sair para morar fora, não para romper com a família, não é isso. Romper se for o caso, mas não necessariamente para romper, sair e poder manter a distância saudável. Não é? Porque é uma encrenca pesada, é um negócio difícil, causa muito problema social, inclusive, é praticamente uma epidemia isso, ok? Eu estou chovendo no molhado, tenho certeza que você está me acompanhando aqui, tendo em vista os fatos que confirmam isso. Em primeiro lugar, é importante a gente falar um pouquinho aqui sobre o que é a distância saudável. Essa questão da distância saudável, até onde eu sei, é uma percepção minha. Eu comecei a usar criei essa expressão e comecei a utilizá-la, não é? E da seguinte forma e com o seguinte sentido: a distância saudável é aquela distância da qual nós conseguimos enviar energia amorosa para o outro, para os outros.
Então eu estou numa distância saudável em relação a você e você em relação a mim, quando conseguimos os dois enviarmos energia amorosa um para o outro. Se a gente vai chegando muito próximo, o que acontece? As desafinidades entre nós, posto que estamos em estado de praga biológica, posto que estamos bélicos, as desafinidades começam a falar muito alto e a gente começa a entrar em beligerância. Então aí a distância não está saudável. Precisa afastar. Nesse caso precisa afastar, porque a proximidade está excessiva. Aumenta a distância, ok? Quando é recomendável observarmos se estamos na distância saudável em relação aos outros? Em que momento é recomendável que a gente fique lá reparando, pô, a minha distância em relação àquela tal pessoa está saudável, aquela outra pessoa está saudável, não está saudável, por que está, por que não está? Quando é recomendável? Sempre. Sempre. Ah, mas isso dá muito trabalho, meu Deus, eu vou começar a racionalizar isso, se eu estou na distância saudável em relação àquele meu amigo, que eu vejo, sei lá, todo fim de semana eu bato uma bola lá com ele e tal, se a distância tá saudável, no começo, gente, fica meio maquinal, fica um negócio meio, não é muito racional, mas depois fica uma observação no automático. É mais ou menos como um odor. Você sabe quando está cheirando queimado e você cai fora quando está cheirando queimado, você não fica esperando o incêndio. Com o tempo, de tanto que você observa se a distância está saudável ou não, com o tempo você vai percebendo, opa, está cheirando queimado a relação, eu vou me manter uma distância saudável. Tá? Isso quando a distância ela está muito curta, ok? Então, ou também quando a distância está muito longa. Tá? Então, quando é recomendável que a gente se coloque a observar se a distância está saudável ou não? É sempre. Não tem o dia 2, todo dia 2 do mês eu vou lá e observo. Não. É sempre. Se você lembrou é porque já tem alguma questão aí no seu inconsciente apontando para você ficar esperto para isso. Através do que a gente percebe a distância saudável necessária entre nós e os outros? São alguns elementos. É o grau de afinidade, o quanto você tem de afinidade com aquela pessoa, quanto você tem de semelhanças com aquela pessoa. Às vezes você tem muito pouca semelhança, muito pouca afinidade. Só isso não seria um problema se houver o respeito às diferenças. Então você pode ter uma desafinidade, número é sempre ridículo, mas só para dar uma ideiazinha. Digamos que você tem uma desafinidade de 99% com uma pessoa, mas existe um respeito muito grande às diferenças. Não tem esse negócio da nossa sociedade em estado de praga biológica, que é todo mundo com preconceito de gênero, de credo, de política, de não sei o quê. Isso tudo é detrito emocional que gerou detrito relacional. É podridão mesmo, para não dizer outra coisa. Tá? Detrito mesmo, não é? Isso não tem nada a ver com a saúde da nossa espécie, tá bom? Então, você pode ter um grau de afinidade com uma pessoa que seja de 1%, número hipotético como sempre. Mas o respeito às diferenças é muito grande, então tá tudo bem, vocês conseguem um convívio não bélico. Aí tá saudável, a distância está saudável. Agora, quando você tem 1% de afinidade em relação a uma determinada pessoa e o respeito às diferenças é muito pequeno, então você precisa manter uma distância muito grande, ok? Então, quando você tem um grau de afinidade pequeno, 1%, se o respeito às diferenças é grande, dá para ficar pertinho. Se o respeito às diferenças é nulo praticamente, tem que ficar longe, tá? Então, aí eu estou combinando a afinidade com respeito às diferenças, ok? Agora, isso também tem que estar combinado com o terceiro elemento, que é a maturidade emocional, que é exatamente a maturidade emocional que vai produzir o tamanho do respeito às diferenças, que vai produzir a percepção da forma como falar, da forma não estúpida, de não usar ironia, desqualificação, etc, etc e tal, entendeu? Então, a pergunta é, através do que nós percebemos a distância saudável necessária entre nós e os outros? Qual é o parâmetro para a gente perceber essa distância saudável? É o grau de afinidade, ok? Combinado com o respeito às diferenças, o tanto de respeito às diferenças que existe de ambas as partes ou das outras partes envolvidas, e o grau da maturidade emocional também, ok?
Como é que a gente descobre que a distância está grande demais? Pô, está longe demais, eu me afastei porque estava meio tenso o negócio ali, aí nossa, me afastei demais. Como é que eu sei que eu me afastei demais? Quando a gente está sentindo muita saudade. A saudade é um indício saudável de que a gente está longe demais. É preciso aproximar aí, ok? Às vezes você se aproxima, por 3 horinhas já deu. Não precisa ficar 3 dias. Aí é você ficar atento, esperto, a suportabilidade de convívio entre você e a outra pessoa. Porque desafinidades, não existe 100% de afinidade e nem 100% de desafinidade. Você vai se aproximar da pessoa, a pessoa se aproxima de você também, e como existe imaturidade emocional, ninguém é 100% maduro emocionalmente, nem todo mundo tem um grande respeito às diferenças, tudo tem um limite, ok? Tem diferenças que algumas pessoas não respeitam, então em algum momento vai dar colisão. As relações, elas são rota de abraço de amor, mas elas também estão em rota de colisão, por causa do estado de praga biológica em que prevalece muito a nossa sombra, ok? Então precisa estar esperto para isso. Lógico, eu vou lá para o abraço, eu vou lá para o amor, mas a gente fica percebendo a hora que já deu, né? Até aquela hora, não, já deu. Não deixa passar do já deu, para não ficar já era. Tá? Aí já deu, aí vai. Às vezes são 5 minutos, 1 minuto, 3 minutos, 2 dias, às vezes é 1 mês. Mas aí precisa ver se é dos dois lados. E precisa ver também se você vai visitar a casa da pessoa, e são 5 pessoas lá, entre você e uma determinada pessoa dá para ficar 1 ano. Mas entre você e uma outra pessoa que está lá morando também, você está dormindo e vivendo lá dentro, 1 dia já deu, então cai fora. Cai fora. Como é que a gente descobre que a distância está grande demais? É quanto mais saudade a gente sente. Aí a gente se aproxima. Tudo isso, gente, em direção à saúde, porque as relações são nutrientes. Elas são nutritivas e nós trocamos nutrientes. Então é importante que a gente não deixe uma saudade na saudade. Se tem saudade, a gente costuma usar o termo, vamos matar a saudade, não é? Não, vamos viver aquilo pelo que a saudade está clamando, que é uma troca amorosa gostosa. Como é que a gente descobre que a distância está curta demais? É quando o bicho começa a pegar. E aí eu vou fazer uma relação de elementos muito prováveis aqui de quando é que o bicho pega, tá? Quando as oposições estão sendo mantidas de forma bélica. Você pensa de um jeito, eu penso de outro. Aí eu respeito as diferenças, mas até um certo ponto. Aí quando é que eu descubro que a distância está curta demais, o bicho está pegando? Quando a gente começa a ter pouca tolerância em relação às oposições. Você pensa de um jeito, eu penso de outro, eu começo já a responder meio atravessado, você responde meio atravessado também, a gente começa a discutir de uma forma um pouco mais acirrada, mais bélica e tal, ou já tem uma cara virada, ou já tem uma intolerânciazinha ali, então a distância está curta demais. Outro jeito de descobrir, né, que a distância está curta demais é quando está havendo uma tentativa de controle por parte de um ou de outro na relação. Às vezes a pessoa nem percebe, e eu vou explicar depois por que a gente não percebe, a pessoa está controlando a tua vida, ela já começa, não, mas põe isso aqui ali, não, mas você toma um copo d'água inteiro, porque agora, essa hora é importante tomar um copo d'água inteiro, tomar um copo inteiro, um copo cheio de água, e aí você está se sentindo controlado, mas o outro não percebe que está controlando, ou você está controlando e o outro não percebe também, né? Como é que a gente descobre que a distância está curta demais? Quando está havendo desrespeito ao espaço pessoal do outro. Quando você começa a ouvir perguntas íntimas demais que escapam àquele território que você permitiu a pessoa chegar. Ela não foi convidada, embora você esteja visitando, ou seja, sendo visitado, está num convívio próximo, afetivo, gostosinho, mas aí tem uma parte, tem uma parte lá do teu território que você não deu brecha, e a pessoa não teve sensibilidade para perceber, ou você não teve clareza suficiente para deixar isso bem visível que não é para entrar ali. E a pessoa vem já, não, mas quanto é que você ganha? O que você está fazendo da sua vida? Você está fazendo não sei o quê? Ou seja, começa a haver uma invasão de espaço pessoal.
quando começa a ver o desrespeito ao espaço pessoal do outro. Tudo isso, gente, é porque a pessoa começa a não te perceber. Ela invade o espaço, ela começa a controlar você, ela começa a exercer oposição bélica e outras coisas. Porque ela começa a não te perceber. Como é que a gente descobre que a distância está curta demais? O tom de voz está predominantemente reativo. Quando o tom de voz da pessoa, ou seu, ou da pessoa, ou dos dois, os tons de voz, não é, estão predominantemente reativos. A forma de falar está muito mais de contenda, de estar propensa à discussão e não está nada leve, aquele leve do afeto generoso, gostosinho, ok? Isso é um indício de que a distância está ficando curta. Outra percepção interessante, quando é que a gente descobre que a distância está curta demais? Quando acontecem acusações arbitrárias. Aí o bicho já está pegando mesmo, não é? Não, mas foi você que deixou cair aquilo lá, porque eu vi aquela hora e não foi, digamos. Não foi você. Aí o outro lá presume uma acusação arbitrária que não tem nada a ver, uma presunção total, e a pessoa parte do princípio. Ah, não, você vai comer isso aqui porque você gosta disso aqui? Não, mas eu não gosto muito. Não, mas você experimenta, você vai gostar. Isso já é invasão de espaço também. Você é muito chato, você é muito enjoado, você não sei o que lá, vai, ferrou. Não porque você tem um gosto para não sei o que, de música extremamente, um gosto para literatura, um gosto para não sei o que, a pessoa, sem querer, querendo, porque ela está com o saco cheio de aturar essa diferença entre ela e você, então ela parte para a reatividade. Ela entrega que está com o saco cheio no jeito de falar. Ela não fala que está de saco cheio. Não, eu respeito. Não respeita. Porque quando ela fala de uma forma reativa. Ela perdeu o contato com o respeito, porque ela se deixou invadir pelo saco cheio, que provocou, nesse caso, por imaturidade emocional, provocou a falta de respeito por parte dela. Percebe? Como é que a gente descobre que a distância está curta demais? Quando acontece gozação, desqualificação e deboche entre as pessoas. Gente, a gozação é uma das piores armas brancas, vamos dizer assim, de qualquer relação. Porque nela está implícita a desqualificação. Ah, mas é de brincadeira, pô, é muita frescura, meu, também não pode brincar, você não aceita brincadeira? Não, brincadeira a gente aceita, agora desqualificação é diferente, né? Depende da sensibilidade. Tem gente que tem sensibilidade quase zero. Tem uma pele de tartaruga. É um casco de tartaruga, não sente nada. Pode fazer gozação, desqualificação, ironia. Nossa Senhora. Também não tem sensibilidade nenhuma para conversar, para falar, para aprofundar, se você gostar de conversas um pouco mais aprofundadas, que requerem um pouco mais de sensibilidade, não é? Não tem. E se você não tem esta afinidade com a pessoa, vai ser complicado, não é? Então, digamos que você se aproximou, no primeiro dia estava legal, no segundo dia já começou ali a acontecer gozação, desqualificação e deboche da pessoa para com você, de você para com a pessoa, ou dos dois para com os dois. E isto representa desconforto. Porque pode não representar desconforto. Aí estão dois, é o jacaré e a tartaruga. Não, tá tudo bem, né? Um dá uma porrada no outro, o outro não sente. Pra gente é uma porrada, para eles não é. Não é? Quando é que a gente descobre que a distância está curta demais? Quando as conversas estão caminhando sistematicamente para discussões acirradas e brigas. É quando começa aquela conversa. Pode ser sobre o que for, política, futebol, pode ser filosofia, religião, pode ser qualquer coisa, ou até assuntos da natureza, não é? Nomes científicos e biológicos de plantas. E de repente, não, porque a planta chama isso, porque a planta chama aquilo, porque não sei o quê, e vai partir já para a briga. Se você está longe e não está escutando o que estão dizendo, está escutando somente os gritos, você pensa, pô, os caras vão se pegar daqui a pouco lá. Aí você chega lá perto e eles estão conversando de flor. Mas o que eles estão trocando? O que eles estão trocando ali, energeticamente? Raiva. Ok? Então, se isso pega para um dos dois, ou seja, se isso é excessivo para um dos dois, então está na hora de vazar. Né?
Então está na hora de aumentar a distância. A pergunta é, como é que a gente descobre que a distância está curta demais? Quando as conversas estão caminhando sistematicamente para discussões acirradas e brigas. Ok? E, gente, tem a hipótese de, como eu falei agora há pouco, do jacaré e a tartaruga, de tudo isso que eu relacionei aqui não afetar em nada. Aí existe afinidade. Não dá para, eu não vou julgar essa é a relação ideal, é menos ideal porque é mais grosseiro, não sei o que. Não, os dois estão se entendendo. Tá legal, tá tudo, tá leve, tá bacaninha ali, beleza. Beleza. Por que acento invasão de espaço pessoal? Porque nem sequer tem noção de que existe espaço pessoal. Tem a marcação de território, mas do ponto de vista biológico, tá? Mas é o nível de consciência, eles não vão brigar por causa disso, eles discutem e tal, mas é tudo assim, uma harmonia que existe ali, uma certa harmonia que tem ali entre aquela turma, tá? Aí não é problema nenhum. A questão a que me refiro aqui, em relação à distância saudável, o que pega mais são as desafinidades, são as diferenças. É o grau de diferença entre as pessoas que enseja a tensão em relação à distância para que ela seja saudável. Agora, gente, vem a questão, como manter a distância saudável tendo que viver em família na mesma casa? Na pior das hipóteses, quando a maioria dos familiares vive em pé de guerra, o menos pior é ficar fora de casa o maior tempo possível. Isso porque a pessoa não tem dinheiro para ir morar sozinha, não tem como morar em outro lugar, está lá meio que sequestrado pela vida, mora lá no interior do interior do interior, que a casa mais próxima fica a 200, 300 metros, não tem como sair dali, tem um celular que tem internet que pega de vez em quando, enfim, é um isolamento praticamente. Então, na pior das hipóteses, quando a maioria dos familiares vive em pé de guerra, o menos pior é ficar fora de casa pelo maior tempo possível. Ah, mas como eu vou ficar pelo maior tempo possível? Não sei, arruma um curso para fazer, uma atividade qualquer, um esporte qualquer, de forma que você chegue em casa naquela hora que você sabe que o pessoal está mais tranquilo ou menos alvoroçado e por aí afora. Quando chegar em casa, falar o mínimo possível, sem perder a leveza e o bom humor. Sem perder a leveza e o bom humor. Isto é um treino gigantesco. Não preciso eu dizer isto para que isto seja assim. Todo mundo que já passou perto disso, ou passou consigo próprio, ou assistiu isso, sabe que isto é praticamente uma tortura. É um fator de crescimento, sem dúvida, mas viver isso é um negócio muito complicado. Complicadíssimo. Então, vamos tirar o melhor proveito disso, ok? Vou treinar para não matar ninguém, para que ninguém me mate, para que eu consiga tirar um proveito de amadurecimento emocional, porque é bem possível, ok? Tá? Se não for possível sair de lá, né? O que acontece quando você está numa situação dessa? Você vai ser invadido, mas não vai brigar. A recomendação é essa. Você vai ser invadido sistematicamente, mas você não vai brigar. Ah, mas como? Eu vou ter sangue de barata? Não é sangue de barata. Você vai ter que o tempo todo perceber que a pessoa que está lhe desqualificando, que a pessoa que está te perseguindo, que está te invadindo, ela não tem preparo, não tem consciência para entender o que ela está fazendo. Ela está projetando ela mesma, a sombra dela em você e dando porrada nela, na sombra dela, só que em você. Porque nela ela não consegue dar a porrada nela, ela não vai nem admitir que ela tem esse problema, ela projeta em você. Então você vai ser invadido com esta consciência, se você conseguir, meditando bastante, vai ajudar muito, vai ajudar muito. Você vai ser invadido, mas você não vai brigar. Você vai ser desqualificado, mas você não vai brigar, pela mesma razão. Você vai ser ignorado, mas não vai brigar. Você vai ser motivo de chacota, mas não vai brigar. Pô, mas aí quer que eu seja santo. Olha, é a única coisa que você poderia fazer, nesse caso, sem pagar a conta de uma reação. Você vai rezar por todo mundo e para você mesmo, mas não vai brigar. Porque se você brigar, você vai pagar a conta moral da briga. Você foi invadido, você foi desqualificado, você foi desprezado, você foi ignorado, você foi invalidado, etc. e tal. E você foi educado.
Você foi leve, você entendeu, você conseguiu perceber que o nível de consciência das pessoas ali é um nível muito precário, muito primitivo. Está todo mundo ali basicamente em surto. Vai adiantar você surtar? Não vai. Ah, mas poxa, eu não tenho sangue de barata, chega uma hora que eu vou explodir. Entendo, lamento, porque isso é humano. Eu posso explodir, você pode explodir, qualquer um pode explodir. Mas que demore o máximo de tempo possível, que você possa praticar meditação, algum esporte no qual você possa extravasar essa energia toda e que você não fique com raiva de você, de jeito nenhum. Porque um lado teu, tua sombra vai dizer, você está sendo um babaca, você está sendo um bundão, você está sendo um idiota de ficar aguentando desqualificação e abaixar a cabeça. Não, você não vai abaixar a cabeça, você só não vai brigar. Eventualmente você vai poder exercer a oposição amistosa. Ah, você é isso, você é aquilo, te desqualificou. Não, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Pronto, você respondeu, você fez a sua parte, ok? Você respondeu, você não reagiu. Porque o que todo mundo está querendo ali é que você reaja, que você brigue. Porque o que todo mundo quer é que você dê razão a eles. Você só dará razão a eles se você confirmar aquilo que eles estão afirmando. E se você perde a percepção, você perde a consciência na hora, aí você está ferrado. Porque aí você vai agir em nome dos detritos emocionais. É reatividade, né? Então, gente, eu estou falando isso para cativeiro, né? Para quem está vivendo em cativeiro mesmo. Isso serve para a família e serve para trabalho também. Lugar que você tem que estar lá todo dia, com as mesmas pessoas, ok? Então, a melhor coisa, na minha humilde opinião, confiro o mestre aqui é o seu coração, não sou eu nem você, é seu coração. A minha humilde opinião é você meditar muito, ter uma boa percepção de você mesmo, aceitar os seus erros, conviver bem com os seus erros, que o nome disso é humildade, e perceber que as pessoas que estão te desqualificando, elas estão se desqualificando em você. Não é nem pessoal, por incrível que isso possa parecer. É um nível de consciência primitivo. Ah, pode ser intelectual, pode ser expert em não sei o quê, PhD de não sei o que lá, mas se tem esse comportamento, é uma pessoa primitiva, é uma consciência primitiva. Vamos passar para outro quadro, né? No caso de invasão temporária de espaço por parte de parentes. Em caso de invasão temporária de espaço por parte de parentes. Você está lá, digamos, vou dar um exemplo aqui, você casou, você tem o seu marido e você tem, digamos, 2 filhos, tá? Pequenos, 2 filhos pequenos. E você mora numa cidade distante, no mesmo país, mas numa cidade distante, e digamos, eu vou dar aqui um quadro anedótico, tá? Você tem uma sogra, um sogro extremamente rigoroso, destemperado, digamos, com uma personalidade narcisista, ou atrapalhado, enfim, mas que onde vai tem que prevalecer a opinião e a vontade dele ou dela. E você já conhece isso, você já sabe disso, então ele vai lá, ele vai passar uns dias na sua casa. Tem um ditado popular que é assim, visita é que nem peixe, se você deixa fora da geladeira, no 3º dia começa a apodrecer. E não é diferente com a visita também, às vezes até antes. Então, chega lá o seu sogro ou a sua sogra e de uma forma destemperada começa a arrumar a casa do jeito deles. Arrumar a sua cama de dormir com o seu marido do jeito deles. Começa a pentear o cabelo dos seus filhos, a botar roupa nos seus filhos, ou trocar a roupa dos seus filhos, lavar a roupa dos seus filhos do jeito que eles acham que tem que ser lavada. E nem perguntam. Eu sei que quando falo isso, gente, eu estou falando de milhares de lares. Não é de 1, de 2, de 3, de 5. Milhares de lares. A pessoa tem um transtorno de personalidade, ela vai fazer isso. Para não acontecer isso, seria necessário, o preventivo, antes dessa tragédiazinha estar acontecendo, seria necessário antes uma análise do casal, antes de casar, fazer uma terapia de casal, e aí, olha, ele fala ou ela fala, olha, minha mãe é esquisita, meu pai é esquisito, eu tenho tal característica, eu tenho tal característica esquisita,
E aí a mulher também fala, eu tenho tal característica esquisita, não sei o quê, papá, papá. Muito bem. Então, quando junta, dá problema. Então, como é que a gente faz? Quando amanhã ou depois tivermos filhos, se tivermos filhos, como é que a gente faz? Para preservar a integridade emocional do lar, para que a visita não se transforme num desastre ecológico emocional, né? Então, uma terapia vai ajudar muito. E a terapia vai ajudar muito também depois. Se não houve a terapia antes do casamento, depois vai ajudar muito também. Senta os dois lá, né? Ou a mulher chega para o cara, ou o cara, quem for o genro, quem for a vítima. Eu estou dando exemplo de ser genro, botando sogro e sogra, mas pode ser cunhado, pode ser o amigo do primo, o primo, sei lá. Aquele estrupício que vai na casa e que começa a detonar. Tem que haver um combinado antes, não é? Não houve, então vamos combinar depois. Senta lá, é o seguinte, quando vem seu primo, temos que fazer uma terapia. Vamos lá conversar com a doutora não sei quem, o doutor não sei quem, para ver, olha, não dá para receber aquele fulano dentro de casa. Então é preciso tomar uma posição. Ah, mas para mim é muito complicado com a família e tal, então a gente tem que criar um tanto de indisponibilidade. A gente tem que preservar a integridade da nossa casa, integridade emocional, nossa e dos filhos. Porque quando aquela pessoa vai lá, é um terror. É um terror. Entendo eu que seja de bom tom a pessoa, digamos, que é filho do causador, parente direto do causador de transtorno. Por exemplo, eu, marido, sou filho de uma narcisista. Então eu vou chegar lá e falar assim, mamãe, você entende, por favor, mãezinha, não é por mal, mas é quando você vai lá, é um problema, mãe, nossa senhora. Nossa, meu Deus do céu, Nossa Senhora do transtorno, mãe, é terrível, insuportável, mãe, não é por mal, a gente ama você, tá? Explica direitinho, tem uma conversa. A mãe não vai entender, narcisista, mas de jeito nenhum vai entender. Imagina, vai se sentir ofendido, vai fazer passivo-agressiva, vai fazer agressiva mesmo, vai não sei o que lá. Ah, mas é ela que tá mandando você vir falar comigo? Não, mãe, sou eu juro por Deus, eu juro pela sua alma que sou eu, né? Para preservar a família, porque agora está havendo uma tentativa de preservação de uma família, e esta família é o suposto marido, a mulher e os dois filhos. Preservar de quem? Desta mãe, desta sogra da minha mulher, da minha mãe, que tem um convívio extremamente predatório em relação à família, à minha família. Não vou nem considerar aqui se é lícito, não lícito, se é justificado, não justificado, recomendável, não recomendável, mas é importante que seja feito. Porque por pior que sejam as consequências, serão lá fora. Então, então vocês não querem que eu visite mais vocês e tal? Não, mãe, a gente visita você, a gente vem aqui. Aí, meu Deus do céu, meu Deus, se você mora longe é melhor. Mas aí é um transtorno, é uma energia pesada e tal. Eu entendo que por pior que sejam as consequências desta conversa e dessa determinação, elas serão muito menos piores do que os efeitos sobre os filhos. Ter lá 5, 10 dias de convívio ou, de repente, se mora perto, aquele convívio sistemático. Quando a gente é pequeno, pai e mãe colocam um limite no nosso comportamento, e isso é absolutamente saudável. É através do limite que a gente entende que é amado. Ok? Quando a gente fica velho, a gente começa a tendência é ir perdendo um pouco da noção. A gente vai invadindo espaço. Se tem um transtorno de personalidade do tipo narcisista ou qualquer outro que provoque impulso de invasão, a gente vai perdendo a noção. E é preciso botar limite também. Aí é por parte dos filhos. E fazer isso de forma sistemática. O ideal seria que antes mesmo de haver o casamento, houvesse já essa conversa, já diante de um terapeuta de casal, para ver o esquema. Para ver como é que é o negócio, onde vai pegar o bicho, sob que circunstância vamos ter filhos, se vamos ter filhos, ok? E entendo, teremos que agir de uma determinada forma para preservar os filhos, não é?
Ah, mas ele tem que considerar a mãe, tem que considerar a mãe, tem que considerar o pai, tem que considerar todo mundo, inclusive as crianças. Eu entendo que até principalmente as crianças, a minha percepção. E aí na conversa com a mãe pode ser, olha, mãe, você pode estar, eu acho que você está se colocando acima das crianças, e nós estamos preservando as crianças. Ah, mas então eu sou um tumor dentro da sua casa? Não foi isso que eu falei, porque o agressivo passivo vai rolar por parte da mãe, mas aí tem que ter uma estrutura para perceber ali que a pessoa não tem humildade para admitir que ela tem um comportamento invasivo e tudo mais, ela sobrevive às custas do mando, da vaidade, etc e tal, né? Então, gente, a sugestão, em caso de invasão temporária de espaço por parte de parentes, recomendo esta conversa, essa DR entre o casal ali, para determinar, para não pararem de conversar de forma harmoniosa, até ficar claro, até ficar muito claro o que vai ser feito, e fazerem o que tem que ser feito, para evitar. Essa é a minha sugestão. É preciso delimitar, tem que delimitar e comunicar o espaço a cada tentativa de invasão, porque o que acontece nesses casos é uma enorme promiscuidade. Quando junta aquela turma toda ali dentro, as pessoas começam a tratar o outro da forma como elas se destratam. Isto é resultado imediato dessa promiscuidade. Níveis de consciência diferentes, vivendo dentro de uma casa, cada um pensando de um jeito, todo mundo forçado, porque a distância saudável praticamente inexiste. A aplicabilidade da ideia da distância saudável. Está todo mundo ali na distância X. E dane-se aquele que está numa distância insalubre, sortudo daquele que está numa distância saudável, por acaso, não é? Às vezes a gente está tão próximo das pessoas, mas tão próximo que a gente não consegue ver. Não é só o afastamento que impede a visão de alguém, é a proximidade, o excesso de proximidade também você não consegue enxergar. E aí o que acontece? A gente começa a tratar o outro do mesmo jeito que a gente se distrata. Eu vou aqui encerrar, gente, dando algumas sugestões do que a gente precisaria fazer para chegar a uma família saudável. É lógico que essa lista teria que ser, não é uma lista, um livro, no mínimo um livro de muitas páginas, mas uma listinha compatível com o tamanho desse vídeo aqui, pelo menos para a gente considerar essas hipóteses aqui. Que a pessoa que participe da família aguce a percepção no sentido de não embarcar na ideia de que, por serem parentes, as pessoas tenham valores iguais, parecidos ou até mesmo remotamente parecidos. O fato de ser parente não torna ninguém igual nem afim, e nem desafim. 2. Que a pessoa perceba que a afinidade não está nem de longe ligada a parentesco consanguíneo. É sangue do meu sangue. X, e daí? Isso não determina afinidade nem desafinidade. 3. Que a pessoa perceba que família foi uma invenção da mente medrosa e ignorante por negligenciar a nossa excelência biológica, que é exercermos uma relação colaboracionista e generosa. 4. Perceber que é importante e saudável para a espécie humana misturar etnias diferentes, sempre que estimuladas pela química / amorosidade. 5. Que a pessoa perceba que se existe uma família saudável, sim, é toda a espécie humana. 6. Que nem por isso podemos e nem devemos jogar a família no lixo, mas expandi-la até englobar todos os seres humanos. 7. Que para manter a distância saudável apontada pelo grau de afinidade, a pessoa precisará aprender a reconhecer, delimitar e comunicar educadamente, a bem de não gerar mais conflitos, o seu espaço pessoal. Então, para manter a nossa distância saudável, essa distância saudável é apontada pelo grau de afinidade, a gente precisa aprender a reconhecer, delimitar e comunicar educadamente, para não entrar em conflitos, o espaço pessoal. Ou seja, você entra desde que convidado, se não convidado, para por aqui.
8. Perceber o quão promíscuas são as suas relações familiares e torná-las saudáveis, respeitando o grau de afinidade, respeitando a distância saudável, que é dinâmica. A afinidade entre mim e você pode variar. Ela varia, sim. Dependendo da fase de vida, a gente está mais próximo, com mais semelhanças ou com mais diferenças. 9. Aprender que desenvolver sua própria concepção de vida, independente da concepção dos pais, não significa não amá-los. Quando você faz 25 anos de idade, em torno disso, é a hora de você, isso estatisticamente, é a hora de você desenvolver a sua maturidade emocional. Mas aí bate aquela culpa, eu vou começar a pensar diferente de mamãe e de papai. Mamãe e papai que não estão preparados. Mas está pensando diferente da gente, então você não ama mais a gente. Não, tem nada a ver com amor. Se criou bem, vai pensar diferente sim, vai pensar pela própria cabeça. Isso é o top, quando fecha, quando termina, é o acabamento de uma boa educação, o bom acabamento de uma boa educação. 10. Que os maiores parentescos que nós temos são com pessoas com quem temos alto grau de afinidade. E com elas não necessariamente temos algum laço consanguíneo. 11. Que a compulsão de amarmos os entes com quem temos laços consanguíneos apenas nos afasta do amor possível entre eles e nós, além de nos lançar no poço dos laços passionais insanos. Quando eu me sinto obrigado a te amar porque você é meu irmão ou minha irmã, eu já não estou mais nem olhando para o tanto de amor que de fato eu sinto por você. Eu estou sequestrado pela obrigação. Isso me desconecta do amor. Essa ideia de que laço consanguíneo tem a ver com afinidade é uma forçação de barra deletéria, uma balela que virou um tremendo equívoco a estimular a união familiar pelo medo das ameaças sociais, para que as pessoas da família sobrevivam à guerra induzida pelo social. Sobrevivam, não vivam. Sobrevivam à guerra induzida pelo social. É exatamente essa convivência que mantém as pessoas em guerra. A família saudável abrange toda a humanidade. A família saudável é aquela que, entre outras coisas, reconhece o grau de afinidade entre as pessoas e respeita a distância saudável, porém sempre com foco no afeto.